escreveu uma mensagem que eu achei interessante. Alan dos Santos venceu. Rodrigo Constantino também venceu, assim como Paulo Figueiredo. Desprovidos de cargos públicos, sem capangas nem armas, eles fazem um miserável ministro virar à noite remexendo as redes sociais em busca de postagens. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí, brigadão. Estamos ao vivo. Fala, Paulo, tudo bom? Melhor agora, essa semana tô um pouquinho melhor do que nas semanas anteriores. Alimenta alguma esperança, né? Bom, boa tarde aí, pessoal, de todas as redes que estão nos acompanhando. Nós resolvemos fazer esse bate-papo improvisado de última hora aí, porque estamos no epicentro desse furacão, né? Eu fui chamado de jornalista pelo William Bonner. Nunca imaginei que isso fosse acontecer. Fiquei assustado. Não sei se isso é bom ou ruim, Paulo. Mas então, vamos começar daí. Bom, um relato aqui, Paulo, só para você saber, porque eu escrevi minha coluna da Oeste agora, vai sair na sexta. E eu quis dar um tom mais pessoal, porque eu já escrevi para a Gazeta, vamos falar aqui das coisas mais objetivas sobre os crimes evidentes do ministro Alexandre, que essa reportagem, esse vazamento da Folha, do Glenn Greenwald revelam. Então eu quis dar um tom mais intimista. E eu começo contando quando eu soube da notícia. Foi engraçado, se você for olhar no teu telefone aí, você me mandou uma mensagem. Você viu, né? E eu estava no final da minha live, eu tinha recebido uma mensagem do Fábio Serapião, que escreveu a reportagem junto com o Glenn Greenwald, mas eu entrei logo ao vivo, então não vi nem do que se tratava. Aí eu tinha divulgado... Você diz agora, né? Não ontem, lá no dia... Ontem. Eu tinha divulgado pela primeira vez aquele sponsor que até você foi o primeiro que teve contato com eles e tudo. Então, quando você mandou, você viu, né? O pessoal do MyLiberty, né? Que tá agora... Isso, myliberty.bet. Eles também mandaram um contrato para mim, eu ainda não assinei com eles, mas vou assinar. Exato. Eu achei que você estava falando disso. Então, se você for ver a resposta, parece papo de bêbado. Eu te respondi assim, aí falei de um comentário que fizeram da Liberty.bet, e daqui a pouco você tá assim, você tá ao vivo? Eu falei, não, tô terminando aqui a live. Você pode entrar... Não, mas então você não tinha visto ainda a bomba. Não, eu fiz o meu programa inteiro. Eu falei, vamos entrar ao vivo você e eu, você estava ao vivo naquele momento na tua live para apoiadores. Isso, aí quando eu terminei e vi o que era, aí o Binha já estava me chamando, Rodrigo, você entra agora na Oeste? Eu falei, entro, mas nem tive tempo de ler direito a reportagem. Me dá 5 segundos. E fui lendo a reportagem, a Paula me chamou e eu fiz o meu comentário, que foi, obviamente, pedir a prisão do ministro Alexandre. Eu acho que... Não deveria ser chocante, porque normalmente as pessoas que cometem crime e a gente perde a prisão, independente do seu ministro Alexandre ou não. É isso. E tá todo mundo tentando fazer o paralelo aí com a Vaza Jato, né? Uma pequena diferença, eu sei que você sempre teve essa visão mais crítica da Lava Jato, né, Paulo? Mas uma pequena diferença é que mesmo que você condene por garantismo, digamos assim, os excessos, os abusos do sistema acusatório, da própria justiça, a gente sabe que ali eram corruptos, né? Alguns réus confessos e tudo mais. Nesse caso, eles estão perseguindo quem não cometeu crime nenhum. A coisa é assim, ó, vê se acha alguma coisa do Paulo. Aí o cara volta assim, não tem nada, então usa criatividade. Falou isso para a Revista Oeste, para você. É um negócio de louco. Que está acontecendo. Eu acho que né, as pessoas têm que tomar cuidado para não confundir. As situações não são idênticas. Tem um componente análogo à Lava Jato. Né? O fato de que o sistema acusatório não estava sendo respeitado. Na Lava Jato a gente tinha um problema grave, que era o fato de juízes e procuradores terem uma relação que não era uma relação absolutamente transparente, conversas por Telegram que não deveriam acontecer nos autos. E só um parênteses que vazou por meio de hackers, que também é uma questão da prova ilícita. Nesse caso, não. Nesse caso foi a fonte, alguma fonte. Eu por um acaso sei quem foi. Mas no caso da Vaza Jato, a fonte é ilícita para a justiça, mas para o jornalista não é. Né? Se chegarem para mim amanhã
com provas do telefone hackeado. Aliás, tem um hacker aí que está dizendo, parece que hackeou o telefone do Adélio, foi na Auriverde, uma coisa impressionante. Eu estou até me aprofundando nessa história. Se chegarem para mim provas obtidas do celular do Adélio por hackeamento, eu não vou ter nenhum pudor em divulgá-las, porque eu sou jornalista. Essas provas não vão poder ser usadas na justiça para condenar o Adélio. E se apresentarem, eu vou me posicionar de forma contrária. Agora, a validade persiste. Eu acho que tem esse componente análogo, mas o que eu acho que talvez esteja faltando às pessoas, os petistas estão chateados, comparando com o Moro, comparando com a Lava Jato, mas eu acho que falta aqui senso das proporções, Rodrigo. Porque a coisa mais impressionante, esse aspecto que você falou é um deles, mas a proporção do negócio. A gente está falando de um ministro da Corte Constitucional de um país. Eu estava aqui no telefone agora há pouco com o pessoal da Maria Elvira Salazar, como eu te falei, e estava tentando explicar, e eles falam, mas como assim o ministro do Supremo Tribunal, um justice, está pedindo para gerarem provas contra um jornalista que o critica? Mas eles não entendem nem como isso poderia funcionar. E os capangas, o mais engraçado é assim, os capangas, sabendo que vai dar problema, que é uma coisa descarada na palavra de um deles, né? Dizendo assim, mas isso é pelo TSE ou pelo STF? Quer dizer, escolhe aí, né, qual instrumento você vai usar para perseguir. Você tem um alvo, é o Beria, da União Soviética, dizendo, me dê uma pessoa e eu encontro o crime. Né? Então, assim, ele escolheu a Oeste, que estava incomodando, você, eu e alguns outros, né? E foi em cima. E tudo de uma forma descarada, repito, né? Todos ali sabiam que estavam cometendo atos ilícitos. Aí, agora, a gente tem um monte de coisa para debater aqui, né? As reações, as repercussões, o que você acha que vai acontecer. Mas ainda agora, estava o Flávio Dino dizendo, né, que não viu absolutamente nada demais. Nada demais. Quer dizer, onde já se viu, o sujeito cumprindo sua missão, sua função, né, do cargo. Quer dizer, já era tão escandaloso, Paulo, já era tudo tão escandaloso antes, que faltava o quê? A prova. Eu, nas entrevistas que eu estou dando sobre esse assunto, falei com a Gazeta 2 vezes hoje, o que eu tenho dito é o seguinte, todo mundo sabia que o Alexandre de Moraes tinha uma amante, que ele traía a Constituição, a esposa dele. Né? O problema é que não foi nem um batom na cueca, porque você tem aquela suspeita do batom na cueca. Ele foi pego em flagrante saindo do motel com a... Foram os nudes, vazaram os nudes do Alexandre. Exato. Então é um negócio muito mais comprometedor. Assim, o cara direto, o juiz instrutor, dizendo assim, pô, o cara tá cismado. Quando ele tá cismado, sabe como é? O fundamento é a cisma do ministro, para ir atrás de mim. Para ir atrás de mim. Quer dizer, eu fiquei até meio assustado com a obsessão dele. A gente sabe que a gente foi alvo, tá há 1 ano e meio aí com o passaporte cancelado. Mas eu não tinha ideia do quanto ele estava cismado conosco. Eu não tinha essa ideia. Eu não tinha ideia do quão ele tinha levado para o pessoal a ponto de falar, não, essas postagens estão muito pessoais. Busca aí alguma coisa dizendo do golpe. Aí o cara ainda fala, do Paulo Generoso eu até consigo achar, mas do Paulo Figueiredo eu não consigo. Talvez porque eu nunca tenha defendido um golpe. Exato. Talvez pelo simples fato de que eu não... Aí, obviamente, o sujeito tem que falar, não, eu vou achar uma coisa ou duas para descontextualizar e colocar ali, e faz aquele amarrado no barbante e coloca. Isso não te faz pensar a pequenez do Alexandre de Moraes? Acho que o Rafael Fontana, um jornalista sério, né, escreveu uma mensagem que eu achei interessante. Alan dos Santos venceu. Rodrigo Constantino também venceu, assim como Paulo Figueiredo. Desprovidos de cargos públicos, sem capangas nem armas, eles fazem um miserável ministro virar à noite remexendo as redes sociais em busca de postagens as mais comezinhas. Paulo, aqui vazou na reportagem do Glenn Greenwald a meu respeito, era eu dizendo, William Bonner não vai falar nada do PL sobre o TSE, não? Acabou! Isso ele usou isso como pega mais coisa desse sou eu, né? Vai atrás, cavuca mais coisa desse, e dando como exemplo essa mensagem, que é absolutamente inofensiva e legítima, como todo o meu inquérito, né, que é uma coletânea dos meus tweets. Então, assim, Alexandre de Moraes, você tinha noção, a sua mulher tá com ciúmes dele?
Que é um negócio preocupante. Um negócio preocupante, o grau de obsessão. Esse cara dormia pensando na gente. A gente tava vivendo sem pagar aluguel na cabeça dele, né? É impressionante. E realmente, e assim, de novo, né? Você vê o tamanho da expressão que a gente estava naquele momento na Jovem Pan. Isso é muito impressionante. O establishment realmente enxergou a gente como inimigos prioritários. Nessa história que você está falando de vazar os nudes da amante, etc., eu me lembro que o César Maia, você lembra também, ele usava um termo chamado factoide, que era o que dava... As pessoas depois entenderam errado o que ele chamava de factoide, achava que era um fato que não era um fato, mas o factoide era aquilo que dava forma ao fato. Então, nós nesse momento, com os áudios, com as imagens, com os diálogos, nós passamos a ter a imagem, a forma, aquele fato dos abusos que o Alexandre estava cometendo. Exato. Eu estava aqui conversando com uma advogada bastante renomada, e ela estava dizendo, olha, na minha turma de doutorado tem 6 assessores de ministro do STJ e do STF, e a pauta dos grupos é simplesmente os atos do Xandão. Quando falo, já destacam. Academicamente falando, fez merda. Né? Então, assim, a separação do acadêmico para a vida no mundo real. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado, e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Para 2025, eu tenho a boa notícia para vocês. Graças a vocês, o Paulo Figueiredo Show terá mais uma edição. Foram muitos pedidos, o programa está sempre ficando muito longo, com muitas pautas, muita coisa acontecendo. Então, em 2025, nós teremos Paulo Figueiredo Show sempre nesse mesmo horário das 3 da tarde, mas agora na terça, na quarta e na quinta. Então, só não teremos programa por enquanto na segunda e na sexta. Desejo você também um excelente início de 2025. Desejo a todos nós um 2025 que seja o ano da nossa virada, o ano da nossa reação. Eu sou um otimista, eu sou aquele que acredita na reação do Brasil e do povo brasileiro. Eu não acho que o povo americano é melhor do que o povo brasileiro. Eu acho que o nosso povo tem se evangelizado. Eu acredito muito na obra de Deus e do Espírito Santo no coração das pessoas no Brasil. E acho que a gente vai reagir. No que depender de mim, vocês podem ter certeza de que eu não vou desistir da gente, eu vou continuar brigando. Quem sabe em breve eu não possa estar aí no meio de vocês de novo. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.